Governo do Amazonas estabelece horários para abertura do comércio e atividades da construção civil. Amazonas tem mais de 80 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Suzano apresenta plano que transforma Francisca Mendes em fundação. Loterias da Caixa. Quina acumula e Loto Fácil tem apenas um ganhador. Efeito coronavírus. Federação de Automobilismo cancela Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil. Ainda por conta do coronavírus, governo amplia prazo para saques do Bolsa Família. São Paulo adia o carnaval e cancela a parada do orgulho gay e a marcha para Jesus. Presidente do Banco do Brasil pede demissão do cargo. Caixa libera saques e transferências de novas parcelas neste sábado. Polícia Militar detém homens por homicídio no bairro Nova Esperança. Este é o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando agora. 5h54 em Manaus. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. De acordo com o Instituto Climatempo, é de 90% a probabilidade de chover, 8 milímetros hoje. Com a umidade relativa do ar em 80%, a temperatura no momento está na marca dos 24 graus. A máxima deve alcançar os 32 graus centígrados. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Hoje é sábado, 25 de julho, dia de São Tiago. Também é o dia do colono, o dia do escritor e o dia do motorista. Já se passaram 207 dias do ano e faltam agora 159 para terminar 2020. Fatos acontecidos nesta data. Pedro I suspendia as garantias individuais no Nordeste em 1824. Guerra do Paraguai. Caxias entra em Humaitá, evacuada em segredo pelos paraguaios em 1868. Getúlio Vargas criava o Ministério da Saúde em 1953. Atentado à bomba frustrado contra o presidente Costa e Silva no aeroporto de Guararapes, no Recife, em 1966. Nascia o primeiro bebê de Proveta na Inglaterra em 1978. Futebol. O Roma, da Itália, comprava Falcão por 4,2 milhões de dólares em 1980. Em 1983, Zico era vendido para a Udinese, também da Itália. 5h55 em Manaus. Local. Bom dia, Nando Sampaio. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. Os sistemas estaduais do meio ambiente e de segurança pública do Amazonas estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira para alinhar as estratégias de atuação para a nova etapa da Operação Curuquitê 2. A ação foi deflagrada pelo governo do Amazonas no início de junho para reforçar o combate ao desmatamento ilegal e às queimadas não autorizadas no estado. O encontro ocorreu na sede do Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, na zona centro-sul de Manaus. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Educação e Desporto e de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, executa a construção de um Centro de Educação de Tempo Integral, SET, e obras do sistema viário do município de Fonte Boa. As obras geram em torno de 100 empregos diretos na cidade. Na área da educação, as obras do SET estão com 40% de execução. A construção da unidade de ensino iniciou em 2015 e havia sido paralisada. Por determinação do governador Wilson Lima, os serviços foram retomados em novembro de 2019. A conclusão está prevista para o início de 2021. Atualmente, a obra gera 71 empregos diretos no município. Com uma previsão orçamentária de 4 milhões de reais para investimentos em assistência técnica e extensão rural no Amazonas, o governo do estado, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do estado do Amazonas, IDAM, realizou na quinta e nesta sexta-feira reuniões técnicas de avaliação e planejamento com gerentes de 8 municípios do Médio Amazonas. O encontro foi sediado no município de Itacoatiara, distante 176 quilômetros de Manaus. E a Fundação Hospital Adriano Jorge já utiliza o Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos, o SIGED, de forma 100% digital, garantindo economia com redução expressiva na impressão de processos, memorandos e documentos afins
e a otimização do fluxo de trabalho entre setores, órgãos e fornecedores. Com isso, a instituição vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, Suzam, atende a decisão do Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, registrada em reunião no último dia 10 de junho. 5h58 em Manaus. Os casos confirmados de dengue cresceram mais de 200% na capital do Amazonas, no comparativo dos primeiros semestres de 2020 e 2019. Para reforçar à população os cuidados necessários à prevenção da doença em meio à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus lançou esta semana uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti que contam ainda com reforço de visitas domiciliares feitas pelos agentes da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa. A Prefeitura de Manaus reforça que, com a reforma administrativa consolidada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, SEMDEC, responsável pelo PROCON municipal, foi extinta. A Secretaria Municipal de Comunicação, SENCOM, absorveu o Departamento de Ouvidoria Municipal, tendo sob a sua responsabilidade receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias e sugestões ao serviço público do município, feitas por pessoas físicas e entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. Temos informações de Urucurituba com Valdino Castro. Bom dia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. O Centro Educacional de Tempo Integral Pedro Falabella, em Urucará, através da gestora Maria Guilmar Felipe, pedagogos e coordenadores de área estarão realizando buscas ativas de alunos não participantes das aulas não presenciais. É um fato extremamente preocupante para a direção da escola. Em contato com a nossa reportagem, a gestora do SET fala ao Jornal da Manhã. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar participando deste jornal para divulgar as ações que estão sendo desenvolvidas durante a pandemia do coronavírus. Quero deixar aqui os meus agradecimentos ao professor Valdino e a toda a equipe do Jornal da Manhã. Estou aqui para falar sobre as ações realizadas durante o isolamento social. Nosso objetivo é alinhar e fomentar as ações planejadas e implementadas pela nossa escola durante a pandemia. Então, a nossa equipe, ela está alinhada para estimular e conduzir os trabalhos enquanto durar o regime especial de aulas não presenciais. Além disso, precisamos e estamos estimulando, incentivando a participação dos alunos, professores e pais. E por isso, estamos em busca dos alunos que não têm acesso às plataformas educacionais. Eduardo Silva, Urucará FM, terá outras informações do SET, logo mais a partir das 8 da manhã. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h07. Obrigado, Valdino Castro, com informações desde Urucará. Por meio dos programas Todos pela Saúde e Mais Saúde, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, recebeu do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, uma remessa de equipamentos e insumos para o combate à Covid-19. O lote é composto por 151 máscaras de proteção, 69 frascos de álcool em gel, além de 38 termômetros digitais. O material recebido irá reforçar ainda mais o estoque do sistema prisional do Amazonas, que já ultrapassou a marca de 90 mil máscaras produzidas pelos próprios internos. A distribuição dos materiais faz parte de uma iniciativa do governo federal. Os itens são encaminhados para as secretarias responsáveis pelo sistema prisional. A ação federal já beneficiou todos os estados brasileiros. Com o objetivo de desenvolver a comunicação e a empatia entre profissionais, acompanhantes e usuários, o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio lançou nesta semana o projeto Tocando Almas. O projeto é um desdobramento do Roda Gigante, uma roda de conversa por meio da qual usuários apresentaram sugestões para a melhoria do serviço do hospital. Na primeira atividade do projeto foi utilizado um jogo dramático criado especialmente para o evento, com base no psicodrama, em que os profissionais precisaram se colocar no lugar do usuário que busca atendimento na unidade. Na segunda rodada do jogo, os profissionais, além de representarem situações vivenciadas pelos pacientes e acompanhantes, também tiveram de trocar de papéis entre si.
O secretário de Estado de Saúde, interino Marcelo Campelo, recebeu empresas médicas que prestam serviço ao Estado. As melhorias na assistência à saúde, na tramitação dos processos e o cronograma de pagamento das empresas foram os temas discutidos na reunião, que foi realizada na sede da Suzano, no bairro do Aleixo, zona centro-sul de Manaus. De acordo com o titular da Suzano, o governo do estado está iniciando uma nova forma de fazer saúde nas unidades com acompanhamento dos serviços. Para ele, a parceria com as empresas que estão na ponta da assistência é de extrema relevância para a construção de uma nova Suzano. A gestão da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas está preparando um plano de ação para a retomada dos atendimentos no Hospital Delfina Aziz no pós-pandemia. O objetivo é reforçar o sistema de saúde e promover a redução de filas para consultas e cirurgias. O secretário interino da Suzano, Marcelo Campelo, reuniu-se com diretores da unidade para discutir a estratégia visando a retomada dos atendimentos no hospital. Com a pandemia do novo coronavírus no estado, o Hospital Delfina Aziz passou a receber apenas pacientes com Covid-19, tornando-se a unidade de referência para o tratamento da doença. Dessa forma, os atendimentos que eram realizados no hospital voltados para outras doenças foram suspensos. 6h10 em Manaus. A chefia do Serviço de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial da Fundação Hospital Adriano Jorge promoverá na próxima terça-feira, dia 28 de julho, às 9h, a inauguração do Centro Observatório de Doenças Otorrinolaringológicas do Amazonas. Na ocasião, também será realizada a reinauguração dos espaços dos serviços na área. O centro é uma iniciativa multiprofissional e disciplinar que envolve o ensino abrangendo atividades em diferentes especialidades da área de saúde e a pesquisa com foco nas doenças da tireoide, laringe, ouvido e doença do sono. A fundação contou com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, utilizados na aquisição de equipamentos para o centro. 6h11, vamos até Manacapuru. Bom dia, Alberto Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Eduardo, a Prefeitura de Manacapuru, por meio da Secretaria de Educação do município, SEMEG, renovou o convênio com a Polícia Militar como apoio na realização dos trabalhos educacionais através do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência nas Escolas. Na última quinta-feira, o secretário de Educação, professor José Carlos Amaral, esteve com a equipe de instrutores do PROERD, policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, os sargentos Marcelo Roberto, Jesse Jânio e Aliandro, para a entrega do referido documento. Este é o 3º ano consecutivo da celebração do convênio entre a Prefeitura de Manacapuru, por meio da CEMED, e Polícia Militar, o PROERD. Vale ressaltar que, em 2017, a CEMED iniciou o referido apoio com a compra de livros para o desenvolvimento das atividades dos instrutores em sala de aula. O PROERD tem um objetivo maior, que é a prevenção ao uso de drogas entre crianças em idade escolar e trabalha várias temáticas como ensinamento aos alunos a fazer escolhas seguras e responsáveis, combate ao bullying, prevenção às drogas, trabalha a autoestima, tomada de decisão responsável, compreensão dos outros, autoconhecimento e autocontrole, habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal, lidar com desafio, responsabilidades e, consequentemente, conduzir sua vida de forma mais produtiva, livre das drogas e de tudo que causa destruição. E na manhã de ontem, sexta-feira, 24 de julho, o técnico em educação, professor Raimundo Conde da CEMED, juntamente com alguns vereadores, participaram de uma reunião com o deputado federal Sidney Leite e várias lideranças do assentamento Caviana, com o superintendente regional do INCRA em Manaus. A principal pauta foi apoio à agricultura familiar, onde ficou acertado uma visita do superintendente ao assentamento para um primeiro momento ocorra recuperação dos 24 quilômetros de vicinais da localidade e, posteriormente, a captação de recursos para a pavimentação do local, além de garantir o escoamento da produção agrícola da comunidade que está em pauta. A medida vai proporcionar mais segurança e dignidade no deslocamento dos comunitários.
Professor Raimundo Conde agradeceu o deputado federal Sidney Leite pelo apoio dado à causa dos assentados de Caviana. De Manacá para o Zeg-Deg para o Jornal da Manhã. 6h14, muito obrigado pelas informações, Zeg-Deg. Vamos agora até Iranduba. Enfermeira navegadora humaniza e agiliza tratamento de câncer de mama na Fundação Secom. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Oferecer atendimento humanizado e agilizar o tratamento dos cânceres de mama, indicando os casos que necessitam de prioridade em consultas, exames e cirurgias. Este é o objetivo do projeto Enfermeira Navegadora, que já beneficiou 2.158 pacientes na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, FSECOM, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Suzan desde 2019. O sistema de navegação foi implantado no Brasil, primeiramente no Hospital da Mulher Eloneida Stildart, no Rio de Janeiro, para dar suporte às pacientes em um processo coordenado de assistência individualizada, onde a mulher em tratamento é acompanhada de perto por uma profissional da saúde, a enfermeira navegadora. A gerente da mastologia da FSECOM, mastologista Ilka Espírito Santo, explica que o projeto piloto chegou ao Amazonas em maio de 2019 com o objetivo de facilitar o percurso da paciente dentro da Fundação SECOM. O papel dela estar mais perto desse paciente, facilitando não só a entrada dele na instituição, mas a navegação dele, o caminho que ele tem que percorrer para fazer cirurgia, para fazer os exames pré-operatórios, para fazer tudo que é necessário para ele dar seguimento ao tratamento dele. 6h16 em Manaus. Com o tema Seu Corpo é Sua Vida, Não Destrua, a campanha Julho Verde de 2020 traz o estímulo ao autocuidado para promover a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, doença que atinge tanto homens quanto mulheres e está relacionada principalmente a fatores de risco como o tabagismo, o alcoolismo e a falta de higiene bucal, explica a odontóloga Perla Assayag, membro da Liga Amazonense contra o Câncer, o LAC. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, subordinado ao Ministério da Saúde, estima que pelo menos 260 novos diagnósticos da doença para o Amazonas em 2020, incluindo cavidade oral, laringe e tireoide. O número de prestadores de serviço do Amazonas cadastrado no sistema Cadastro aumentou mais de 24% no primeiro semestre deste ano. O programa é executado pelo Ministério do Turismo em parceria com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas, a Amazonas Tour, e órgãos oficiais de turismo dos outros 25 estados e do Distrito Federal. De acordo com o Departamento de Registro e Fiscalização da Amazonas Tour, no primeiro semestre de 2020, 395 cadastros foram validados no sistema. No mesmo período do ano passado, 318 prestadores de serviços turísticos se cadastraram, um crescimento de 24,21%. Essa ampliação ocorreu mesmo com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, que atingiu vários setores da economia, principalmente o turismo. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, protocolou requerimento legislativo em forma de indicação ao governo do estado e ao secretário de Produção Rural, Petrúcio Pereira de Magalhães Júnior, solicitando que seja recuperado em caráter emergencial trechos críticos de ramais como o da Randon, da Suzan, Muirapucuzinho e outros situados à margem da rodovia M010, de grande importância de acesso das pessoas a diversas comunidades, principalmente aquelas situadas no Rio Urubu. Segundo o parlamentar, é imprescindível que seja aproveitado o período de verão para que essas estradas sejam beneficiadas em favor dos munícipes da área rural que necessitam se deslocar e retirar seus produtos, suas produções de farinha, verduras, frutas e outros produtos para abastecer o mercado consumidor de Itacoatiara e de Manaus. 6h18. A Igreja da Restauração, localizada na estrada da Ponta Negra, vai realizar neste sábado uma mobilização para doação de sangue destinada a manter os estoques da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, Emoan. A ação vai ocorrer das 8 às 17 horas e contará com a presença do ônibus Vampirão, que ficará no estacionamento da igreja.
A ação vai seguir todas as medidas de prevenção contra a Covid-19, como distanciamento social, utilização de máscaras e álcool em gel para garantir a segurança dos doadores. Em sua 4ª edição, o Amazonas em Mapas, elaborado pelo Departamento de Estudos, Pesquisas e Informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SIDECT, apresenta um detalhado estudo contendo 133 mapas, incluindo dados geoambientais, demografia, índice de desenvolvimento humano, infraestrutura, emprego e renda, economia e agricultura, entre outros setores. O estudo completo está disponível em www.sidect.am.gov.br no item Mapas e Indicadores. Com a retomada das obras da 3ª fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, a Unidade Gestora de Projetos Especiais, o GPE, estima a geração de novos postos de trabalho pelo programa, podendo alcançar 1.200 empregos diretos e indiretos neste segundo semestre. Atualmente, as obras do programa estão gerando cerca de 130 empregos diretos e, com o retorno gradual das atividades, estima-se a contratação de mais 170 operários, mantendo esses postos de trabalho até o término das intervenções previstas para o final do primeiro semestre de 2021. Com isso, devem ser alcançados 1.200 empregos diretos e indiretos gerados. Secretaria de Produção Rural avalia Jaraqui como nova perspectiva para a piscicultura no estado. J.A. A Secretaria de Estado de Produção Rural, SEPROR, por meio da Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, SEPA, adquiriu 500 exemplares de peixe da espécie jaraqui de escama grossa, Semaprochilodes insignis, para a seleção de matrizes e reprodutores no Centro de Tecnologia, Treinamento e Produção em Aquicultura, em Baubina, no município de Presidente Figueiredo. O jaraqui é considerado um peixe de excelente potencial tanto para a aquicultura ornamental quanto para a aquicultura de recria e engorda. No mercado ornamental, a espécie é conhecida como brasileirinho, podendo chegar até R$5 a unidade. A seleção das matrizes e reprodutores dos peixes adquiridos agora acontecerá entre os meses de novembro a março próximos, quando ocorre o período de reprodução da espécie. 6h21 em Manaus. Nesta sexta-feira, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza realizou no Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, no bairro da Compensa, a entrega de cheques simbólicos a feirantes contemplados pelo programa Crédito Solidário. O cadastramento dos novos clientes para obter o financiamento desburocratizado ocorreu em junho deste ano. Por conta da pandemia, as atividades do programa em município do interior haviam sido interrompidas, seguindo determinação de decreto estadual. As ações de fiscalização desenvolvidas pelo governo do Amazonas por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, ADAF, cresceram 27,8% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Mesmo diante da pandemia, a agência manteve as atividades de vigilância fitossanitária, visando a defesa do patrimônio vegetal do estado, por se tratar de um serviço essencial. Famílias que vivem da produção agrícola no município de Fonte Boa ganharam um incentivo para melhorar a produção agrícola com o atual investimento realizado pelo governo do Amazonas por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. A cidade está localizada na calha do Alto Solimões e possui como principal atividade econômica a produção agrícola da fruticultura, principalmente de melancia e laranja, que é escoada para Manaus e para o município de Tefé. Agricultores e familiares do Jandira recebem implementos financiados pelo FPS. Agricultores familiares do Jandira, na região da Costa do Caldeirão, zona rural de Iranduba, receberam ontem um trator e diversos implementos agrícolas financiados pelo Fundo de Promoção Social FPS, edital de 2018, no valor de R$200 mil.
Os implementos pertencem à Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré, do Jandira, e a cerimônia de entrega foi na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na mesma localidade. Participaram do evento a secretária executiva do Fundo de Promoção Social, Catelen Santos, o secretário de Produção de Iranduba, Jerônimo Salles, representando o prefeito Francisco Gomes, o gerente local do IDAM, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, Jean Frank Magalhães, além do presidente da comunidade Paulo Favela, diretores da Associação Beneficiada e produtores da região. O secretário de Produção de Iranduba, Jerônimo Salles, destacou que o FPS tem investido de forma expressiva em favor do setor primário de Iranduba, permitindo a mecanização das atividades rurais, impactando assim de forma positiva a vida do homem do campo. Jerônimo Salles também elogiou o esforço e o empenho da comunidade do Jandira para manter a associação apta a adquirir benefícios junto aos programas do governo do estado e seguir como um importante polo de produção agrícola. Falando nisso, hoje, a partir das 7 horas da manhã, tem a Feira da Agricultura Familiar aqui em Iranduba, no centro da cidade, bem em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Hoje e amanhã, agora com espaço ampliado, tem também a Feira do Agricultor Familiar do quilômetro 10 da estrada de Janauari. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h25, obrigado, J. Rai, pelas informações. O Hospital Universitário Francisca Mendes vai se transformar em uma fundação. A confirmação foi feita pelo secretário interino de Saúde, Marcelo Scampeiro, da manhã desta sexta-feira, durante a audiência pública virtual, organizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado. Segundo Marcelo, o assunto já vinha sendo debatido com os órgãos de controle e os deputados, mas agora é oficial. E o gás natural chegou a novas indústrias no ano de 2020, chegando a 56 empreendimentos industriais atendidos pela rede de distribuição de gás natural do Amazonas. PCE, PAN Plásticos e Água Massa João de Barro se juntaram a empresas como Motor Honda, Samsung e Ambev, entre outras dezenas, no Polo Industrial de Manaus. Elas são beneficiadas pelo combustível com uma das tarifas mais competitivas do Brasil, de acordo com o boletim de abril do Ministério das Minas e Energia. A estudante do ensino médio do Colégio Militar da Polícia Militar CMPM4, Vitória Turi do Amaral, de 18 anos, foi aprovada entre os melhores candidatos para o curso de Relações Interculturais ou Estudos Interculturais da Dallas Baptist University, oferecido pela conceituada instituição de ensino superior dos Estados Unidos. A conquista da jovem amazonense nascida em Manaus causou entusiasmo entre os pais, familiares e amigos do ensino fundamental da jovem, assim como entre os professores e alunos do CMPM4, que testemunharam a dedicação, luta e compromisso de Vitória com os estudos. O governo do Amazonas estabeleceu, por meio do decreto número 42.526, medidas destinadas a reduzir a aglomeração de passageiros nos veículos de transporte coletivo de Manaus. O decreto, publicado no Diário Oficial do último dia 20 de julho, determina horários escalonados para abertura diária do comércio de rua, bem como do início das atividades da construção civil. Visando a segurança da população em razão do cronograma de retomada das atividades comerciais e dos serviços não essenciais, ficaram estabelecidos a partir da próxima segunda-feira os seguintes horários para início de funcionamento. A atividade de comércio de rua no Centro Histórico de Manaus, das 6 às 7 horas, no trecho da Avenida Lourenço da Silva Braga até a Rua Floriano Peixoto. Das 7 às 8 horas, no trecho da Rua Floriano Peixoto até a Rua Guilherme Moreira. Das 8h30 às 9 horas, na Rua Guilherme Moreira até a Rua Luiz Antoni. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou nesta sexta-feira a edição número 114 do Boletim Diário Covid-19 do Amazonas. Nesta edição, o boletim confirmou a recuperação de mais 1.030 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 80.217 pessoas que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Nesta edição, o Amazonas tem a confirmação de mais 1.205 casos da doença. Conforme o boletim,
Foram confirmados mais 6 óbitos pela doença, 2 ocorridos nas últimas 24 horas e 4 que tiveram confirmação diagnosticados na data de ontem, elevando para 3.199 o total de mortes. O boletim aponta ainda que 12.008 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias que se encontram internados ou em isolamento familiar. Polícia. Os policiais mortos em um acidente ocorrido na cidade de Envira, interior do Amazonas, foram homenageados na manhã desta sexta-feira. Os oficiais sumiram na madrugada da última terça-feira, quando se deslocavam para uma operação em uma comunidade situada no Acre, em um barco que bateu em uma tora de madeira e afundou. O policial civil Eduardo Maciel Melo recebeu homenagem de colegas em frente à sede da Delegacia Geral da Polícia Civil. De lá, o corpo seguiu em cortejo para ser sepultado no cemitério de São João Batista. O sargento da Polícia Militar, Aleilson Martins, foi enterrado por volta das 9 horas no cemitério de Aparecida. Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária SICOM detiveram 3 homens no início da manhã de ontem por homicídio. A ação ocorreu no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Por volta das 5 horas, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de tiroteio na rua Novo Alegre, no bairro mencionado. Segundo informações do denunciante, tratavam-se de homens que tinham chegado em 4 carros e realizado vários disparos contra uma residência no intuito de executar uma mulher. Ao se deslocar até o endereço informado, os policiais militares se depararam com a casa contendo diversas marcas de tiro e identificaram um homem do lado de fora da residência que havia sido alvejado por alguns disparos e veio a óbito no local. Os policiais militares prontamente isolaram o local e acionaram o grupamento de manejo de artefatos explosivos MAT. O indivíduo ferido recebeu cuidados médicos. 2 suspeitos que estavam dentro da residência, quando a polícia chegou, tentaram empreender fuga, porém foram capturados logo em seguida. Um terceiro infrator foi detido numa área de mata próxima à casa com uma arma de fogo calibre 38, contendo munições intactas. Com ele, foram apreendidos a arma, um carro modelo Ford Ka, placa QZC 2C68, que possuía restrição de roubo, e uma motocicleta CG 150 da marca Honda e placa OAI 5171 que não possuía restrição. Loteria. Antes das loterias, vamos interagir com os nossos ouvintes no aplicativo Mano. Bom dia para o José Milton da Silva, lá em Saracuruna, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Bom dia para dona Raimonda, bom dia difusora, diz ela. Bom dia também para o Jucimar, um ótimo sábado para todos na difusora. Bom dia para o Carlson Freitas, também desejando um bom dia para toda a equipe do Jornal da Manhã. E um bom dia também para o Jackson e todos vocês ligados na difusora através do aplicativo Mano. Nosso bom dia também para o Rui Craveiro, lá no Nova República. Bom dia para o Tupinambá, o Zé Rui, o Mário, o Luiz, o Serginho, toda a rapaziada aí do Centro de Convivência da Família do Dr. Mafra, aí na rua Curió. Bom dia também para o engenheiro Frank Douglas, lá da Secretaria de Estado de Infraestrutura, que também está ligado no Jornal da Manhã. Bom dia para o Clodoaldo Santos, Carbajal, Mestre Arnoldo, Baete, Ivan e toda a moçada do Lateral e do seu Santana aí no Morro da Liberdade. Muito obrigado pela audiência. Bom dia também para o Regis e para a dona Nazaré, lá em Andori. Vamos aos números das loterias, começando pela quina, concurso do número 5.322 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$1.600.000. A quadra teve 75 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma delas R$5.712,13. O terno teve 5.175 ganhadores com premiação de R$124,27. O Duque teve 108.386 apostas ganhadoras com premiação de R$3,26. Atenção para as dezenas do concurso de número 5.322 da quina. Anote: dezenas 09, 42, 46, 47 e 49. Repetindo, as dezenas do concurso 5.322, difícil mesmo de acertar. 4 dezenas na casa dos 40, 2 pares e 2 ímpares. Mas o jogo começa com a dezena 09. Aí vai 42 e 46, 2 pares, e 47 e 49, 2 ímpares. Difícil mesmo de acertar, o prêmio está acumulado e deve pagar hoje R$1.600.000 a quem acertar o sorteio de hoje.
Vamos falar agora de Lotomania, concurso de número 2094. 20 números acertados, uma aposta ganhadora é de Luzinópolis, no Tocantins, e vai levar sozinho 11.662.723 centavos e 83 centavos. Vamos repetir: 11.662.723 reais e 83 centavos. Esse apostador que ganhou essa bolada todinha, lá de Luzinópolis, no Tocantins, não fez a aposta espelho, porque não houve acertador no zero acerto. 19 números, 7 apostas, o prêmio é R$62.083 mais 61 centavos. Atenção para as dezenas: 04, 24, 29, 31, 35, 48, 49, 54, 57, 58, 64, 68, 74, 82, 89, 90, 92, 94, 96 e 97. 6h41 em Manaus. O assunto agora é Loto Fácil. 15 acertos, uma aposta ganhadora de Lauro de Freitas, na Bahia. Vai receber sozinho R$2.525.603,12. Atenção para as dezenas: dezena 02, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 e 22. 6h42 em Manaus. Esportes. A Fórmula 1 oficializou nesta sexta-feira que o Grande Prêmio do Brasil não será disputado neste ano. Pelo temor com a pandemia do novo coronavírus, será a primeira vez em quase 50 anos que não haverá prova no Brasil, que está presente de forma ininterrupta no calendário da Fórmula 1 desde 1973. Também foram cancelados os grandes prêmios do Canadá, México e Estados Unidos. A maioria das provas será disputada na Europa, com algumas corridas também no Oriente Médio e na Ásia. Na primeira partida oficial disputada em território francês desde março, o Paris Saint-Germain venceu o Saint-Étienne por 1-0 e conquistou a Copa da França pela 13ª vez em sua história. A decisão, realizada no Stade de France, contou com cerca de 5.000 torcedores. O gol do título saiu dos pés de Neymar, melhor jogador do PSG, nesta sexta-feira. De acordo com o jornal português A Bola, Cavani, o jogador que era visto como a contratação de impacto do Benfica para a próxima temporada, quando o time será treinado pelo ex-Flamengo Jorge Jesus, é carta fora do baralho. Os representantes do jogador pediram salário anual de 20 milhões de euros. Os jogos deste sábado nos gramados brasileiros, começando pelo Campeonato Gaúcho, às 19h joga o Esportivo Internacional. Pela Copa do Nordeste, às 16h, Fortaleza Esporte. No mesmo horário, Ceará e Vitória. Às 18h30 jogam Confiança e Santa Cruz, e às 21h30 Bahia e Botafogo da Paraíba, todos os jogos pelo horário de Brasília. Últimas notícias. Antes do nosso bom dia para os nossos ouvintes no aplicativo Mano, Severino Vieira, nosso bom dia para o Nildo Gouveia, que diz: Dudu, essa cadeira é do Paulo. Bom dia, Nildo Gouveia. Bom dia também para o Nemias Freitas, na comunidade Nova Esperança, lá no município de Anamã. Bom dia para a família Zacarias e todos vocês que estão ligados no Jornal da Manhã. Vamos às últimas notícias. O dólar encerrou o dia vendido a R$5,2039, em queda de 0,2% nesta sexta-feira. O Ibovespa terminou o pregão com alta de 0,09 a 102.381 pontos. Wall Street recuou nesta sexta-feira em razão de fortes balanços corporativos e aumento dos casos de coronavírus e incertezas geopolíticas. O índice Dow Jones caiu 0,68%, o Standard & Poor's 500 perdeu 0,62% e o Nasdaq recuou 0,94% para 10.363 pontos. O índice que mede a confiança do consumidor, o ICC, subiu 7,7 pontos em julho para 78,8 pontos, após 3 meses em alta. O índice agora está em 9 pontos abaixo de fevereiro, o último mês antes da pandemia atingir a economia brasileira.
A Receita Federal abriu ontem as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2020, relativo a 2019. O crédito bancário será realizado no próximo dia 31 na conta indicada pelo contribuinte no momento da declaração. O índice de preços ao consumidor amplo 15, o IPCA 15, subiu 0,3% em julho, segundo divulgou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A alta foi puxada pelos combustíveis. A Caixa Econômica Federal começa a liberar neste sábado saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 3,8 milhões de beneficiários do programa nascidos em janeiro e inscritos por meio do site e do aplicativo ou aprovados que fazem parte do cadastro único, mas não estão no Bolsa Família. O número de trabalhadores desocupados diante da pandemia teve ligeira queda na primeira semana de julho. Segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, entre os dias 28 de junho e 4 de julho, foram 11,5 milhões de pessoas desocupadas. Na semana anterior, eram 12,4 milhões. Com isso, o desemprego ficou estatisticamente estável em 12,3%. A população fora da força de trabalho, no entanto, teve alta, passou de 75,1 milhões para 76,8 milhões. 6h50 em Manaus. O governo federal ampliou o prazo para saques do benefício do Bolsa Família enquanto durar o período de pandemia do novo coronavírus. Atualmente, segundo o decreto de 2004, que trata do programa, os benefícios podem ser restituídos ao Bolsa Família quando não forem sacados no prazo de até 3 meses. A prorrogação incidirá em todas as parcelas do Bolsa Família pagas que ainda estejam válidas, segundo o calendário de pagamento e o calendário operacional do programa. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, pediu ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para deixar o cargo. A decisão foi comunicada em um fato relevante divulgado nesta sexta-feira pela instituição. Por ordem do Supremo Tribunal Federal, o Twitter suspendeu nesta sexta-feira contas pessoais do presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, e de outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, como os empresários Luciano Hang, Edgar Corona e Oscar Facuri, a ativista Sara Winter e o blogueiro Alan dos Santos. 6h51 em Manaus. A Prefeitura de São Paulo decidiu adiar o Carnaval de Rua e os desfiles das escolas de samba de 2021 devido à pandemia do coronavírus. A nova data ainda não foi definida, mas no caso dos desfiles, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo propõe que a festa seja realizada no final de maio, em data ainda a definir. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, também anunciou o cancelamento de eventos tradicionais, como a Marcha para Jesus e a Parada LGBTQI+, por causa da pandemia do novo coronavírus. Os números do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, divulgados nesta sexta-feira, apontam que mais 1.156 mortes por Covid-19 foram notificados no Brasil nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos pela doença oficialmente identificado chegou a 85.238, segundo a atualização publicada às 18 horas pelo horário de Brasília. O Brasil ainda registrou oficialmente mais 55.891 casos, elevando o total para 2.243.366. O cantor Renato Barros, vocalista da banda Renato e seus Blue Caps, está em estado grave na unidade de terapia intensiva, a UTI do Hospital das Clínicas em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Ele precisou ser internado aos 76 anos após ter complicações de uma cirurgia cardíaca de dissecção da artéria aorta. E atenção, a Caixa Econômica Federal abre neste sábado agências bancárias no Amazonas para atendimento ao auxílio emergencial de R$600 e também do saque do FGTS de até 1.045. As agências irão funcionar das 8 às 12 horas pelo horário local. Em Manaus serão abertas 8 unidades. A Caixa também vai abrir uma agência nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Tabatinga e Tefé. Seis horas e 53 minutos em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo, que estampa: presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, pede demissão. O Dia: Brasil registra 1.156 novas mortes em 24 horas. Total chega a 85.238. Folha de São Paulo: juiz manda soltar fundador da Qualicorp e mais 2 presos.
O estado de São Paulo. Bolsonaristas usam contas alternativas após bloqueios no Facebook e Twitter. Correio Brasiliense. Governo amplia prazo para saque do Bolsa Família. Valor econômico. BTG propõe comprar 51% da rede de fibra da Oi. Estado de Minas. Taxa de transmissão da Covid-19 volta a crescer em BH. Jornal do Comércio. Pernambuco pode dar início à flexibilização para casamentos e eventos sociais em outubro. Diário do Nordeste. Academias voltam a funcionar com restrições em Fortaleza. 0 hora de Porto Alegre. Agricultor gaúcho sequestrado no Paraguai escapa de quadrilha após 40 dias na mata. Edições impressas locais, começando pelo centenário Jornal do Comércio, que diz: retração permanece alta do Amazonas. A crítica: pandemia, segurança, aulas voltaram em 70% da rede privada. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai, Alberto Zegdeg e Baldino Castro desde Urucará. A técnica foi de Hernandes Sampaio, apresentação de Eduardo Silva. Nota de falecimento. A Rádio Difusora comunica com pesar o falecimento da senhora Zezina dos Santos Souza, ocorrido às 7h30 da manhã de ontem. Seu sepultamento acontecerá às 11 horas da manhã de hoje no cemitério de Santa Helena. A Rádio Difusora noticiou com profundo pesar o falecimento da senhora Zezina dos Santos Souza. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.